Boa tarde, gente! Hoje nós vamos fazer a atividade do livro de matemática, tá bom? Vamos fazer a página 120 e a página 121, falando sobre circunferência, né? Nós já vimos os triângulos, os quadriláteros, vimos também os polígonos, as retas perpendiculares, deixa eu ver, os ângulos raso, reto, agudo, obtuso, vimos várias coisas e agora chegou a vez das circunferências, que parecem ser fáceis, mas não são tão fáceis assim. Tem o nome certo para cada uma delas, presta atenção. Observe as três figuras geométricas ao lado. Atividade oral em grupo. Converse com os colegas sobre a diferença de cada figura geométrica. Então, tem aqui uma esfera, um círculo e uma circunferência. Para mim, é tudo a mesma coisa. Todos têm o formato de uma bola. Mas não, gente. Uma esfera é isso aqui, ó. Tá vendo? Ela é inteiriça. Qualquer ângulo que você vire, ela continua tendo o formato de um círculo. Então, ela é uma esfera. Ok? Já um círculo, ele é este formato aqui. Ele tem o formato de um círculo, mas ele é fechado. Ele tem a sua face, tá bom? Independente do lado que a gente vire. Então, ele faz o círculo, mas ele tem o meio preenchido. Já a circunferência, ela é assim, ó, como um brinco da Pro. Ela é só a bordinha, só o contorno que a gente chama, né? Ela é vazada, então essa é uma circunferência. Entenderam qual é a diferença? Então, existe a esfera, que é o formato da bola inteiriça. Existe o círculo, que ele tem o seu preenchimento. E existe a circunferência, que é apenas o contorno dessa forma, certo? Façam um levantamento de objetos que dão a ideia de cada uma dessas figuras. Então, você vai colocar um exemplo para esfera, um exemplo para círculo e um exemplo para circunferência, tá bom? De um objeto que tem aí, ou de um objeto que você conheça, por exemplo, da circunferência, pode ser um brinco de argola, ou pode ser um bambolê, alguma coisa que você conheça, tá bom? E vai falar das outras duas também, da esfera e do círculo. Questão 2. Assinale um X o quadradinho das figuras que são circunferências. Simples e fácil, né? Vai olhar aí o que são circunferências e marcar um xizinho no quadradinho correspondente. 3. Essa daqui eu vou passar na lousa para conseguir que vocês entendam o mais pleno possível, vamos dizer assim. Vamos lá, vamos fazer o passo a passo do que está sendo pedido nessa questão. Marque um ponto O no espaço ao lado. Então, tem um espacinho aí do lado. Vocês vão marcar um ponto O. Vai pegar um ponto aqui, ó. De preferência no meio, tá? Marcar um pontinho aqui. E o nome desse ponto vai ser O. Poderia ser A, B, C, independente. Só que ele quis que fosse o ponto O. Então, esse ponto é o primeiro que vocês têm que marcar aqui do ladinho, de preferência no meio, tá? Não marca muito pro cantinho, porque senão depois não vai conseguir fazer o restante. Depois, use uma régua e marque 15 pontos, cuja distância até o ponto O meça 2 centímetros. Vamos lá. Peguei a régua. Tenho que fazer os outros pontinhos, 15 pontos, tendo a distância de 2 centímetros. Então, do 0 até o 2. Aqui na lousa, se eu for fazer, vai ficar muito pequenininho, né? Mas aí no seu caderno vai... No seu caderno não, desculpa. No seu livro vai dar certinho. Então, eu vou pegar e vou medir. Daqui até aqui vai, por exemplo, né? Deu 2 centímetros.
aqui deu 2 centímetros, aqui deu 2, aqui deu 2. E vou fazendo 15 pontinhos. Aqui já tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, nem vai dar. 9, 10, 11, 12, 13, 14, vamos pôr um aqui no meio, 15. Certo? Vai fazer dessa forma. Nem sei se tá dando pra ver, deixa eu chegar mais perto. Ó, tá vendo? Ficou meio tortinho, mas porque eu não fiz com a régua. O de vocês vão ficar bem circular. Fiz os 15 pontinhos aqui, tá bom? E aí, vai responder a questão. Deixa eu ajeitar. Isso. Por fim, responda. Se fossem marcados todos os pontos que têm essa característica, então qual figura seria obtida? Como eu coloquei já aqui de perto, vocês viram que ficou o formato de um círculo ou de uma circunferência? E aí, Pro, como que eu fico com essa resposta? Um círculo é isso aqui, ó. Ele tem o preenchimento. A circunferência é só o contorno. Então, o que é isso aqui? Somente o contorno. Então, ele não é um círculo, ele é uma circunferência. Apesar de estar bem torto, né? Mas ele é um círculo. Se eu fizesse... Ou uma circunferência, desculpa. Se eu fizesse de assim, ia ficar mais tranquilo. Ainda assim no correto. Mas aqui o ponto O. Ok? Só pra ficar mais retinho. Então, é uma circunferência. Não confundam a circunferência com o círculo. Isso aqui é oco, tem só a lateral. Traçado da circunferência. Veja algumas maneiras de traçar uma circunferência. Na terceira delas, está usando um instrumento chamado compasso. Quem já viu um compasso na vida? Um compasso é um instrumento que ele tem 2 perninhas que abrem e fecham assim. Em uma ponta é de ferro, metal, tanto faz. E na outra é de grafite, na outra você consegue desenhar. Então, o que você faz? Eu não tenho um compasso aqui, só tenho lá na escola, mas ele é dessa maneira. Você finca na folha essa parte de ferro e a outra de grafite você arrasta pela folha e forma um círculo perfeito. Pode ser um círculo maior, um círculo menor, mas você consegue fazer um círculo perfeito com a ajuda do compasso, tá bom? Ele serve, óbvio, para muitas outras coisas, não só para fazer círculos, para ver o ângulo é muito legal, para conseguir desenhar várias circunferências juntas, uma maior, uma menor, fazer umas aberturas exatamente iguais, achar o ponto, né? Ficar marcado o ponto do meio, porque é aonde você vai fincar a sua ponta de ferro do compasso. Existem várias funcionalidades, né? Quando vocês forem para o 6º, 7º, 8º ano, vocês vão ter mais contato com isso. Enfim, o que está pedindo aqui é assim: use moedas de tamanhos diferentes e trace circunferências no caderno. Então, o que você vai fazer? Vai pegar 3 moedinhas aí, uma de 10 centavos, uma de 50 e uma de R$1, e vai fazer o contorninho delas no seu caderno, tá bom? Simples e fácil. Uma outra maneira de você fazer uma circunferência é contornando algum objeto redondo, tá bom? Página 121, presta bem atenção nessa daqui, eu vou explicar bem explicadinho para vocês entenderem a diferença de um diâmetro e de um raio. Vamos lá. Em uma folha de papel sulfite, tá? Se quiser fazer no caderno pode fazer também, né? Mas na folha de sulfite é melhor porque não tem as linhas e vocês vão conseguir visualizar melhor. Marque um ponto e chame-o de O, igual a gente fez aqui, tá? Marca um pontinho na folha e chama de O. Esse será o centro da circunferência. Tá aqui o centro da nossa circunferência, é o ponto O, tá? Ele está bem no meio.
Usando um compasso, já que vocês não têm, vocês podem fazer uma circunferência com qualquer coisa que tenha o formato redondo aí, uma tampa, igual eu fiz, qualquer coisa que tiver esse formato de circunferência, você faz o contorno, deixando o ponto O bem centralizado. Marque 3 pontos em seguida marque 3 pontos na circunferência A, B e C. Então, vamos lá. Tenho que marcar 3 pontos nessa circunferência aqui. Posso marcar onde eu quiser. Aqui vai ser meu ponto A. Aqui vai ser meu ponto B. E aqui vai ser meu ponto C. Ok? Entendeu como que faz a marcação dos pontos, né? Então, eu tenho a circunferência, eu tenho o ponto central e eu marquei os outros pontos como foi pedido, fazendo passo a passo. Responda, o centro faz parte da circunferência? Esse ponto O aqui, ele tá fazendo parte da circunferência? A circunferência é isso aqui, ó. Lembrando que não é um círculo, né? É uma circunferência, então o meio dela é oco, o meio dela é vazio. O que está aqui no meio não faz parte da circunferência. Com uma régua, trace os segmentos de reta AO, OB e OC. Vamos lá. Com a régua, você vai pegar e vai ligar o A com o O. Deixa eu abrir aqui. O A com o O. Esse segmento se chama A, O, e com o risquinho aqui em cima, como a gente já aprendeu. Depois, você vai ligar o O com o B. Dessa maneira. Assim. O O com o B. Formando o OB. E depois, o O com o C. O, C. Formando o O, C. Com o tracinho em cima sempre, tá bom? Meça o comprimento deles. Aí, você vai medir aí no seu caderno pra ver qual é o comprimento de cada uma. No meu, que é um círculo gigante, né? Ele tá marcando 10,5 centímetros aqui do ponto O ao ponto C. Mais 10,5 centímetros aqui do ponto O ao ponto B. E, vamos ver do ponto A ao ponto O, também 10,5 centímetros. Ou seja, o ponto O está bem no centro. Se o ponto O de vocês tiver um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, meio torto, talvez não fique com a mesma distância, mas é para ficar, tá bom? Então, essa pergunta aqui, como são as medidas deles? São iguais, tá? Todas as medidas são iguais. Esses segmentos de retas são exemplos de raio da circunferência. Complete. Chamamos de raio de uma circunferência o segmento de reta que liga o centro, tá? Completa aí a frase. O centro da circunferência com qualquer outro ponto, tá? Vai preenchendo a frase aí dela. Então, um raio é o que liga o centro com qualquer ponto. Podia ter um ponto aqui, podia ter um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, independente de onde esse ponto tivesse. Se eu ligar o centro com a circunferência, ele é um raio. Torto, mas dá. Entendeu? Então, do centro até a circunferência, o formato da circunferência é um raio. Agora, trace um segmento de reta que ligue 2 pontos da circunferência e passe pelo centro dela. Presta atenção. Vou ter que ligar, agora que eu já risquei tudo, né? Mas eu vou ligar um ponto a outro, passando pelo meio. Então, por exemplo, eu vou ligar o A com o C, passando aqui pelo O. Já tá mais ou menos riscado, né? Mas dá pra gente fazer uma linhazinha mais forte pra vocês entenderem, ó. Passei pelo centro e fui de um ponto
a outro. Quando isso acontece, ele é chamado de diâmetro, porque é o diâmetro da circunferência. Você consegue saber qual é o diâmetro da circunferência, qual é a largura, né? Qual é a distância de cada ponto da circunferência. Então, o segmento de reta é chamado de diâmetro da circunferência. Quando ele passa de um ponto para outro, passando pelo ponto do meio, tá? Se eu fosse ligar, por exemplo, o C com o B, já não ia ser um diâmetro e nem um raio, né? Não ia ser um diâmetro porque não passou pelo meio. Não ia ser um raio porque não veio do meio, ok? Meça o diâmetro que você traçou e escreva a medida. Então, vamos medir aqui, ó, deu 21, olha que loucura. Eu sei que do A até o O tem 10,5, aqui no meu, tá? Vocês vão fazer no seu, com as medidas de vocês. Do C até o O também tem 10,5. Os dois juntos dão 21, certo? 10 mais 10, 20, meio mais meio, 21. Então, o diâmetro da minha circunferência é igual à soma dos dois raios, tá bom? O primeiro raio, o segundo raio, quando eu liguei os dois, eles são equivalentes à soma, tá bom? O diâmetro é a soma de dois raios. Vamos lá, complete. A medida do diâmetro é, o que eu falei? Acabei de falar, a soma ou o dobro, você que vai escolher, da medida do raio. Ou a medida do raio é a metade da medida do diâmetro. Então, se eu também pegar o 21 e dividir por 2, ele vai dar 10,5, tá? Então, a medida do raio também é equivalente à metade do diâmetro. O diâmetro passa por tudo e a metade dele é um raio. O raio passa só até metade e se eu dobrar, né, se eu deixar ele duas vezes, vai ser a medida do diâmetro. Vocês visualizando aí no desenho vai ser mais fácil do que eu falando essas palavras uma atrás da outra, né? Mas espero que vocês tenham entendido. Complete a frasinha aí. 5. Escreva se o segmento de reta traçado é um diâmetro ou um raio da circunferência. Então, tem aí A, B, C e D, e você vai escrever se é um diâmetro ou se é um raio, tá bom? E a 6 assim, quem tiver faz, quem não tiver não faz, né? Porque tá pedindo um compasso. E eu sei que a maioria não tem, mas se alguém aí tiver, pode fazer porque é legal. Em uma folha de papel sulfite, com o uso do compasso, desenhe uma circunferência com um raio medindo 23 milímetros. Milímetros, tá? Não são centímetros. Não vai fazer uma circunferência desse tamanhão aqui, não. São milímetros. Então, vocês vão contar esses risquinhos minúsculos que tem aqui, ó. Vão contar 23, tá bom? E fazer uma circunferência. Vai pegar o compasso, marcar aqui no 23 e fazer a circunferência. Só quem tiver, tá? Quem não tiver, não tem problema, pode deixar sem fazer. É isso. Acho que é bem simples a atividade, tem algumas palavrinhas novas, né? Mas quando você entende o que cada uma significa, elas vão se encaixando. Amanhã vai ser também aula de matemática, vamos fazer mais algumas atividades aqui. Qualquer dúvida, como sempre, só me chamar lá no WhatsApp que eu respondo, certo? Continuem fazendo a reportagem, quem ainda não me entregou, tá bom? E quem já terminou ou quiser tirar alguma dúvida, pode mandar, mesmo que hoje seja aula de matemática, eu vou estar disponível para responder dúvidas sobre o trabalho, né? Porque, querendo ou não, é um trabalho que vocês têm para fazer sobre a reportagem. É isso, e beijo, até amanhã.